Olá, personas! Muito bem-vindos a mais um minissérie Stocast. Eu sou o Osmio e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a segunda temporada de O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder. Para você que já caiu de paraquedas aqui nesse podcast, nós falamos anteriormente aqui na série Stow sobre Os Anéis de Poder, mas sobre a primeira temporada, então tem vídeo e também tem podcast, vai estar aqui na playlist de Anéis de Poder. Além de termos falado sobre os filmes de Senhor dos Anéis também. Bom, partindo então, para a conversa sobre essa temporada, nós seguimos os acontecimentos que nós tivemos no final da primeira temporada, onde nós descobrimos que o Halbrand era o Sauron, uma coisa que foi um dos grandes mistérios da primeira temporada, quem era a figura do Sauron, se era o Estranho, se era o Halbrand, teorias de que eram outras pessoas também, e finalmente nós chegamos então na descoberta de que o Sauron era o Halbrand, que conseguiu ali fundar, entre aspas, a Mordor, depois daquela explosão daquele vulcão, que acabou derrotando a incursão dos Númenóreanos, e terminou desse jeito, então, a nossa primeira temporada. A segunda temporada, pra mim, já comentando um pouquinho sobre o que eu achei, enquanto a gente vai citando um pouquinho sobre a trama, pra mim, ela teve uma evolução clara, em comparação com a primeira temporada. Não acho que ela seja perfeita, ela tem alguns defeitos, mas ela teve coisas boas, bons acertos, ao começar pelo foco nos Anéis de Poder, que é o que dá nome pra série. Então, desde o primeiro episódio, ou do segundo episódio, se eu não me engano, essa trama ali do Celebrimbor com o Sauron, o Sauron agora usando o disfarce de Anatar, que é o Senhor dos Presentes, ganhou enfoque, e pra mim esse é o ponto-chave da temporada, mas por conta que a relação entre os dois foi muito boa, a atuação dos dois foi a melhor, então toda a manipulação que o Sauron fez, não só com o Celebrimbor, mas também manipulando os movimentos do Adar, os movimentos dos Elfos, então essa trama toda foi muito interessante. De Eregion, que é a cidade que o Celebrimbor governava, e como foi conduzida a questão dos anéis, Eles fizeram os 3 anéis élficos que não foram impactados pela magia negra do Sauron, mas também gerou algumas coisas na trama, isso eu comento um pouquinho mais pra frente, que é sobre o Elrond, Eles construíram os 7 anéis para os anãos, esses já com a corrupção do Sauron, mas sem o Celebrimbor saber. E aí foi essa questão dos anéis que gerou, animou assim, a trama do Durin, lá em Khazad-dûm, que vem da corrupção dos anéis com os anãos, e as consequências que isso gerou, na figura do pai dele, o que eu achei interessante, como que o anel corrompeu e mudou a mente dele. A relação entre os dois já não era tão boa, na verdade, mas o anel cegou totalmente o rei Durin. Então, essa corrupção dele foi muito interessante de ver, óbvio, foram dados anéis para outros anãos, mas o foco foi ali, isso foi muito bacana. E, além disso, nós já tivemos a confecção dos 9 anéis para os reis homens, que, na verdade, foi o ápice ali de toda a parte de Eregion, porque essa confecção dos 9 anéis aconteceu simultaneamente a queda da cidade, com o ataque do Adar, e a defesa dos elfos, liderados ali pelo Elrond e o Gil-galad, e também com o Celebrimbor descobrindo que o Anatar é o Sauron, Então, o Sauron conseguiu manipular a mente dele, deixou ele em um looping temporal, enquanto a cidade era atacada, o que era o plano dele. O Celebrimbor descobriu, tentou ali se livrar dos anéis, mas aconteceu uma reviravolta, o anel foi pra Galadriel, o anel voltou da Galadriel, enfim, não conseguiu impedir que o Sauron pegasse os anéis, mas ele solta uma profecia final de que os anéis seriam a ruína dele e tudo mais. E teve a morte desse personagem, o Celebrimbor, que eu achei ele mais ou menos na primeira temporada, mas pra mim ele é um dos brilhos dessa segunda temporada, esse declínio mental dele,
ele sendo enganado pelo Sauron, isso deixando ele lentamente enlouquecido, ele enlouquecendo lentamente, o Sauron manipulando a opinião pública contra ele, e ele conseguindo ali dessa loucura tirar a lucidez para tentar consertar alguns dos erros dele, né? Assim, ele foi manipulado, mas ele se vê como culpado disso tudo, mas acabou morrendo, um personagem que eu acho que cresceu muito nessa temporada. E outro personagem que brilhou pra caramba é o próprio Sauron, que se vê não como, eu sou um vilão malvado, mas ele se vê, de certa forma, como uma figura que sofreu na mão do Morgoth, e o que ele quer é mudar o mundo para a visão dele. Então, ele engana os demais e se engana para isso, né? Então essa construção do Sauron foi muito interessante, essa coisa de ele ser o torturador e querer jogar a culpa no torturado, né? Ele gerar o mal e querer jogar a culpa na vítima. Ele faz isso com Celebrimbor, faz isso com a Galadriel. Então essa psique toda dele foi muito interessante, foi muito bacana de acompanhar. Mas, comentando sobre outros pontos da temporada, nós tivemos todos os núcleos, basicamente, se mantiveram nessa temporada, exceção mais ou menos ao núcleo do Theo, com a mãe dele, que era junto do Arondir. Essa é uma mudança que essa temporada fez também, que eu acho que foi positiva. Ela, entendendo que queria focar na trama dos anéis, reduziu a participação dos outros núcleos que, particularmente, acho que eles não são tão legais, nem tão chamativos assim. Não que eles sejam ruins. Eu acho que o núcleo de Númenor, a parte da Miriel e do Elendil foi bacana, né, o julgamento dela e tudo mais, que gerou a fuga do Elendil, vão ser coisas importantes para o futuro. O Ar-Pharazôn, né, como rei, agora, enlouquecendo ali, né, com o uso da Palantir e tudo mais, tomando algumas decisões também que vão ser bastante relevantes. Ou a trama do Isildur, junto com a do Arondir, em uma parte do Isildur, na verdade, não levou muito a muito lugar. O Arondir também ficou bem mais secundário, ajudou o Isildur no começo e participou da batalha final, né? Mais um plot agora, comentando, que eu não achei tão interessante, foi a parte do Elrond, né? Principalmente no primeiro episódio, que acho que é dedicado aos elfos só. Que a figura do Elrond, durante a temporada inteira, ele foi o negacionista dos anéis. Não porque esses anéis são do mal, não porque o Sauron infectou esses anéis, fazendo isso você colabora com o Sauron, etc e tal, barabá, barabá. E assim, discurso muito batido, muito repetido, o personagem ficou só nessa tecla, a Galadriel se sacrificando para eles fugirem. Ele bateu nessa tecla de novo, acontecia tal coisa, ele bateu nessa tecla de novo. Então, pra mim, personagem muito repetitivo. E uma coisa que me incomodou de tudo que aconteceu foi o beijo entre eles, né? Eu acho que não precisava. Também por conta da relação que os personagens têm em Senhor dos Anéis, mas enfim. Mas pensando só com a cabeça da série, eu acho que ser uma amizade era uma coisa bacana. Não acho que precisava desse beijo, pode ter sido só um disfarce também, enfim. Mas acho que o personagem do Elrond, pra mim, foi um pouco problemático nessa temporada. Os principais problemas pra mim foram relacionados a ele. Avançando então, uma outra trama que nós tivemos, que também, essa eu acho que o problema foi que demorou muito pra avançar e entregou uma coisa que nós já sabíamos, que foi o do Estranho. Caminhou. Nós não sabemos quem é o Mago Sombrio, que é interpretado pelo Karen Hintz. Nós tivemos o Tom Bombadil, acho que foi uma adição bacana, ele como um mentor, né, dos Istari. E tivemos agora a revelação oficial que o Estranho é o Gandalf, né? Com a destruição ali daquele burgo não são pé peludos, eles têm outros nomes, né? Mas dá a entender que eles vão migrar agora pro oeste da Terra-média, vão acabar se juntando aos outros e virando os hobbits. Eu teorizo, né? Que isso deve acontecer. Mas oficializou agora que ele é o Gandalf, né? E que ele sabe que a luta dele na Terra-média é contra o Sauron. De forma geral, essa temporada ela tem pra mim muitos acertos, melhorou bastante em comparação com a primeira temporada, os efeitos continuam lindos, as batalhas foram muito legais, a cena do Balrog e tudo mais. Não acho que ela é perfeita, mas ela começou a entender quais tramas dar mais foco e quais tramas deixar mais de lado. Não que as tramas, entre aspas, que a série criou sejam ruins, mas eu acho que elas vão ter momentos de mais ou menos brilho. De forma geral, esse foi o nosso mini Aristocast sobre O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, segunda temporada. Deixa nos comentários ou nas nossas redes sociais o que você achou sobre essa temporada. Não esquece de seguir a gente no YouTube e também nas plataformas de áudio para não perder nenhum programa. De forma geral, foi isso e você deveria estar maratonando.